Nesse vídeo vamos ver a segunda divisão do nervo trigêmeo, que é denominada de nervo maxilar. O nervo maxilar, ele apresenta componentes puramente sensitivos, e o dermátomo, que ele é responsável por captar a informação sensorial geral na face, né? Ocorre aqui ou engloba a região do zigoma, parte da bochecha, pálpebra inferior, porção lateral do nariz e o lábio superior. O nervo maxilar, ele tem origem no trigêmeo, e aqui nós temos a origem aparente do trigêmeo, né? A origem real do trigêmeo envolve núcleos mesencefálicos, pontinos, bulbares. Essa é a origem real, onde está a conexão com o sistema nervoso central. A origem aparente, numa vista anterior do tronco encefálico, nós temos aqui a eminência pontina e o pedúnculo cerebelar médio, ou braço da ponte. E entre o pedúnculo cerebelar médio e a eminência pontina, nós observamos a origem aparente do nervo trigêmeo. Como os neurônios sensitivos são neurônios pseudonipolares, é aquele neurônio que tem o corpo, um prolongamento curto que se divide em dois. Uma porção periférica, que vai alcançar o receptor específico numa área da pele ou mucosa, e um prolongamento central, que vai fazer sinapse com neurônios localizados no sistema nervoso central. Então, dois prolongamentos. Então, nessa região, denominada de gânglio trigeminal, ou gânglio de Gasser, nós encontraremos diversos corpos de neurônios, prolongamento periférico, compondo as porções sensitivas do nervo trigêmeo, e o prolongamento central, realizando sinapse no tronco encefálico. O gânglio de Gasser, ou gânglio trigeminal, fica localizado na fossa média craniana, no ápice da parte petrosa do osso temporal. Aqui nós temos o nervo trigêmeo e os ramos do trigêmeo, o V1, que é o nervo oftalmico, o V3, que é o mandibular, e o nervo V2, que é o nosso nervo maxilar. Esse nervo maxilar, ele atravessa o forame redondo para depois originar os seus ramos. Alguns dos ramos do nervo maxilar caminham em direção à órbita para se expor depois na região da face. Outros vão caminhar em direção à região do palato, cavidade nasal e oral. Vou fazer um mapa mental para a gente tentar organizar essas informações. Então, nós temos aqui o nervo maxilar. Vou colocar aqui o nervo maxilar. Esse nervo maxilar, ele vai atravessar o forame redondo, é o segundo par de nervo, é a segunda divisão do nervo trigêmeo, é um nervo sensitivo. Ele atravessa o forame redondo e caminha em direção à órbita. Para alcançar a órbita, ele passa pela fissura orbitária inferior. E quando ele passar pela fissura orbitária inferior, ele vai originar dois ramos nessa órbita. O nervo chamado zigomático e o nervo infraorbital, que é o ramo mais comprido desse nervo maxilar. O nervo zigomático, ele se divide em duas porções: o nervo zigomático temporal, que atravessa o forame zigomático temporal para suprir a pele da região temporal e couro cabeludo, e o nervo zigomático facial, que vai atravessar o forame de mesmo nome, chegando na pele da região zigomática. Vamos dar uma olhadinha aqui, de forma concomitante. O nosso nervo maxilar atravessou o forame redondo e, por meio da fissura orbitária, ele origina esse nervo, que é o nervo zigomático. Vou pôr um Zzinho de zigomático. Esse nervo zigomático vai originar o nervo zigomático temporal,
e aqui o nervo zigomático facial. E o nervo infraorbital? Eu vou destacar aqui, o nervo infraorbital vai atravessar o canal infraorbital, nosso assoalho da órbita, e atravessar o forame infraorbital aqui para chegar na face. Esse nervo infraorbital ele vai apresentar alguns ramos, como o nervo alveolar superior médio, o nervo alveolar superior anterior. Então vamos dar uma olhadinha nesses nervos, ó. Nervo alveolar superior médio e o nervo alveolar superior anterior. Quem que esses nervos suprem? O nervo alveolar superior anterior, ele vai suprir os incisivos e o canino. E o nervo alveolar superior médio, quando existe, né, quando tem a presença deles, ele vai suprir os premolares, o primeiro e o segundo premolar, e a raiz mesiovestibular do primeiro molar superior. Esse aqui é o primeiro molar superior, e a raiz, chamada de raiz mesiovestibular, né, que está na porção mesial e voltada para a área vestibular, é suprida por esse nervo. Esse dente primeiro molar superior, ele tem inervação dupla. Então aqui nós temos os nervos alveolares superior médio e superior anterior. Quando o nervo infraorbital atravessa o forame infraorbital, aqui forame infraorbital, ele vai originar os seus ramos terminais na face. O nervo palpebral inferior, para a pálpebra inferior, os nervos nasais, ou os ramos nasais, e o nervo labial superior. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Atravessou o forame infraorbital, o nervo palpebral inferior, os ramos nasais e o nervo labial superior. Ramos do nervo maxilar. Um nervo próximo ao túber da maxila é o nervo alveolar superior posterior. Então compomos aqui os alveolares anterior médio, saindo do infraorbital, e direto do maxilar o alveolar superior posterior. Esse nervo ele vai inervar os molares superiores, né, e parte, né, do primeiro molar conjugado ali. Então, o nervo alveolar superior posterior, aqui nessa imagem, então ele vai inervar o terceiro molar, o segundo molar e parte do primeiro molar, compartilhando a inervação com o nervo alveolar superior médio. E a última ramificação aqui do nervo maxilar é um nervo chamado de nervo palatino. Esse nervo palatino, ele atravessa o forame esfenopalatino, que fica na fossa pitérico-palatina, e ele origina três nervos: o nervo nasopalatino, o nervo palatino maior e o nervo palatino menor. O nervo palatino maior e menor atravessam forames de mesmo nome, e o nervo nasopalatino vai passar pelo forame incisivo. Nós temos aqui o nervo palatino, ele vai atravessar o gânglio pitérico-palatino sem fazer sinapse e vai entrar no forame esfenopalatino, aqui nessa fossa pitérico-palatina, para ganhar justamente a cavidade nasal e o teto da cavidade oral. Então, nessa imagem aqui nós temos o nervo nasopalatino vindo na parede medial, aqui é a parede lateral, nós observamos
pela presença das conchas nasais. Aqui é a parede medial da cavidade nasal, o osso etimoide, a lâmina perpendicular do etimoide e o vômero, cartilagem do septo. Aqui o nervo nasopalatino atravessa o forame incisivo para chegar na mucosa da região bucal dos dentes incisivos e caninos. Partindo desse nervo palatino, o nervo palatino maior e o nervo palatino menor. Numa vista inferior, o nervo palatino maior caminhando anteriormente em direção ao palato duro e o nervo palatino menor se direcionando para a parte posterior do palato duro e alcançando o palato mole. Então essas são as principais ramificações do nervo maxilar.